A taxa de desocupação no Rio Grande do Norte é uma das maiores do país. Meu convidado hoje é o gerente do IBGE no Rio Grande do Norte, Flávio Queiroz. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Diógenes. Satisfação estar com você novamente aqui. Qual é o quadro do desemprego no Rio Grande do Norte nesse momento? O que é que você pode dizer para a gente? A situação do desemprego no Rio Grande do Norte, ela condiz com o desemprego no Nordeste, que é mais elevado que as demais regiões. Enquanto no Brasil a gente tem em torno de 12%, no Rio Grande do Norte a gente tem um pouco acima de 13%, 13,5%. Mas o principal ponto aqui no estado e no país como um todo é a questão de que pessoas em idade de trabalhar não estão pressionando o mercado de trabalho devido à pandemia, tanto porque elas consideram que o cenário não está positivo para buscar emprego, quanto pelo receio de contrair a doença e consequentemente, expor seus familiares aos problemas decorrentes da pandemia. São pessoas que desistiram de trabalhar, é isso? Nós não utilizamos o conceito de desistir de trabalhar porque é uma situação momentânea. Pela primeira vez, nós temos menos da metade da população em idade de trabalhar pressionando o mercado de trabalho. E isso é um grande problema, tanto para o Rio Grande do Norte quanto para o país, porque as pessoas o país não está aproveitando todo o potencial produtivo que as pessoas têm decorrente dessa situação que nós estamos enfrentando, e principalmente a situação é mais difícil quando os trabalhadores são da informalidade, que é a maioria que deixaram de trabalhar. Mais de 70%, cerca de 80% dos que não estão trabalhando por causa da pandemia são do mercado informal. O senhor tem um número de fechamento de postos de trabalho no Rio Grande do Norte e, se possível, até para informar nosso telespectador do país, vamos lá, Rio Grande do Norte. São 420 mil pessoas que tiveram dificuldade de ingressar no mercado de trabalho por causa da pandemia. Isso são equivalente a 29% das pessoas em idade ativa. É uma quantidade muito grande, mais de 400 mil pessoas que estão afetadas por causa, principalmente, da pandemia do coronavírus. No Brasil, esse percentual é um pouco menor, por causa da média, principalmente, que é puxada para baixo nos estados do Sudeste e do Sul. São, no total, cerca de 10 milhões de pessoas que não estão pressionando o mercado de trabalho devido à pandemia. Mas a situação do Rio Grande do Norte, ela tem uma peculiaridade, que é a questão da informalidade. Nós tivemos uma melhoria, a gente olhando o número de pessoas que estão no mercado formal, nós tivemos um crescimento da quantidade de percentual de pessoas no mercado formal, a gente teve um percentual de informalidade mais baixo do Norte e Nordeste, 39%. Essa média normalmente fica em torno de 48%. Porque, como as pessoas da informalidade saíram do mercado de trabalho, quem está trabalhando, normalmente, a maioria é quem tem carteira assinada, foi afastado apenas por motivo de precaução e também ficaram em home office. Na economia norte-grandense, principalmente, nós temos uma grande quantidade de trabalhadores, de servidores públicos. E é importante ressaltar, como você bem ressaltou, Diógenes, no bloco anterior, ao comentar a realidade do Estado, que a maioria dos trabalhadores, eles precisam da iniciativa privada. Muitos trabalhadores, o crescimento de trabalhadores por conta própria foi bastante significativo nos últimos anos, e essas pessoas que estavam trabalhando por conta própria não estão conseguindo desempenhar seu trabalho nesse momento de isolamento social, nesse momento de enfrentamento da pandemia. E isso reflete nos números de recebimento de auxílio emergencial. Mais da metade dos domicílios norte-riograndenses tiveram recebimento por meio de algum morador de auxílio emergencial, seja esse auxílio emergencial diretamente decorrente do problema de não acessar o mercado de trabalho, seja um auxílio decorrente também da perda que algumas empresas negociaram com os seus trabalhadores para não perder o emprego, teve um complemento
do governo. Isso também nós consideramos como um auxílio emergencial. Infelizmente, mais da metade dos homicídios potiguares tem esse percentual, mas no Sul a realidade é diferente. No Sul, cerca de 20% apenas que teve esse recebimento de auxílio. Isso decorre especialmente pela informalidade que caracteriza o mercado norte-riograndense e do Nordeste. Flávio, o home office veio para ficar? Sim, o crescimento do home office, cerca de 9 milhões de pessoas no Brasil passaram a trabalhar em home office por causa da pandemia. E pesquisas de outros institutos, como a FGV, já mostrou que as pessoas, mesmo depois que passaram a pandemia, desejam continuar no home office. E as empresas também têm entendido que, nesse momento de pandemia, é possível adaptar a nova realidade, se adaptarem a novos processos e a nova realidade que decorre desse isolamento social, do uso mais frequente de tecnologias da informação, como nós mesmos estamos recorrendo ao Skype neste momento. Então, veio sim para ficar, e o IBGE está acompanhando essa nova realidade, que também é chamada de novo normal para alguns analistas. Flávio, por causa da pandemia, o IBGE adiou o censo 2020 para o ano que vem, 2021. Eu lhe pergunto, como ficou o concurso de recrutamento, de contratação dos pesquisadores? Nós fizemos algumas contratações, principalmente de pessoal de nível superior, que é o pessoal que veio para planejar o recebimento de um grande contingente de cerca de 200 mil recenseadores que seriam contratados em 2020. Esse pessoal que foi contratado continua no IBGE, agora dando uma força bastante importante para a pesquisa PNAD Covid. Mas os recenseadores serão contratados, a necessidade de recenseador será em 2021, e por isso foi suspensa esse processo de contratação, e agora nós temos que refazer todo o planejamento do censo, porque é uma nova realidade. O uso de telefone, por exemplo, que nós não tínhamos o uso massivo de telefone, o uso cotidiano para realizar pesquisas, nós tivemos que nos adaptar. E essas mudanças vão impactar também na forma que coletaremos os dados do censo em 2021, que são muito importantes, inclusive para entender as desigualdades sociais que são significativas nas diferentes regiões do país e evidenciadas nesse momento, Diógenes, com o recebimento de auxílio emergencial. Nos estados que tem mais pobreza e desigualdade, o recebimento de auxílio emergencial é mais alto. Então, a gente tem que fazer o censo em 2021 e conta com bastante participação dos cidadãos que sejam receptivos, que neste momento de PNAD Covid, que é uma pesquisa específica para retratar a realidade da pandemia, atendam o telefone e contribuam para que nós possamos retratar a realidade do Brasil e do Rio Grande do Norte. Rapidinho, não tenho mais tempo, já estourou o nosso tempo. Eu quero saber, o censo vai ser ampliado ou vai ser mais curto, com menos questões? Rapidinho. Provavelmente ele vai ser ampliado devido à situação da pandemia. A gente precisa entender melhor o que causou, quais serão os impactos da pandemia em 2021. Eu queria agradecer a participação de Flávio Queiroz, gerente do IBGE, no nosso programa. Obrigado, Flávio.